Ele levantou, me abraçou. Daniel Mastral. Provavelmente você vem acompanhando aí os noticiários e está vendo o que estão falando do caso ou da ceifa da vida de Daniel Mastral, não é? Um suposto ex-satanista, também um escritor de vários livros de ficção de cunho oculto, Daniel Mastral foi encontrado com a vida ceifada e várias especulações estão sendo feitas aí por trás da partida de Daniel Mastral. E o questionamento das pessoas estão sendo essa aproximação repentina de Vicky Vanilla sobre Daniel Mastral, a qual as pessoas estão achando um pouco estranho. Eu vou estar trazendo para você um vídeo de Vicky Vanilla onde ele traz algumas considerações a respeito de Daniel Mastral para você tirar as suas próprias conclusões. Eu só queria antes, se você ainda não é inscrito no nosso canal, que você se inscreva, ative aí o sininho, coloque para estar recebendo todas as nossas notificações, porque assim, quando sair um vídeo novo aqui no nosso canal, ele vai estar chegando para você em primeira mão. Bom, para a gente entender todo o contexto desse vídeo, veja só o que Vicky Vanilla falou acerca de Daniel Mastral há algum tempo atrás. Confere aí comigo. Com o Daniel Mastral, né? Que ele nunca foi satanista, mas de porra nenhuma. Não tem nada de satanista. Aliás, Mas escreveu livro pudim de leite isso. daquele... Ah, escreveu. Eu também posso escrever livro sobre, sei lá, Mas ele não participou de... Power Rangers, eu não sou Mas Power ele não Ranger. participou de nenhuma ordem? Nunca. O Daniel Mastral não tem competência nem capacidade cognitiva. Mas e se for de alguma ordem que você não tem... Conheço todas as ordens. É e já mesmo? falei com todas. E nunca fez parte em nenhuma ordem satânica. Se ele fez parte, ele tem que falar o nome. Tá. Né? Ele nunca falou o nome. Nunca falou o nome. Por que não falou o nome? Se ele já saiu. Mas você fala dele por quê? Porque você estava falando Por que sobre eu falo desse Daniel Mastral? Porque, primeiro, esse pudim de leite, ele não tem competência cognitiva nem intelectual para fazer parte do satanismo, nem do luciferianismo, nem de uma sociedade iniciática e hermética. Porque para ele fazer isso, ele tem que, primeiro de tudo, conquistar as lideranças dessa ordem para poder entrar e ter acesso aos conhecimentos ocultos. Tá? Ele não tem. Segundo, nenhuma ordem satanista do mundo... realmente satanista, luciferiana, que segue os princípios cabalistas, que segue o caminho da mão esquerda, faz sacrifício de pessoas. Não faz. Isso não existe. Isso é até um protocolo que o próprio Censor Lavey deixa na igreja. Tem. Não, assim, é a mesma coisa que você me falar. Ah, fizeram um sacrifício humano na Igreja Universal. Sim, teve lá na África 70 pessoas que morreram de fome. Faz parte do todo? Não. Entendi. Mesma coisa. Ah, teve um recentemente aí os pastores que mataram o menino Lucas Terra. Mataram e poram fogo no corpo. Vou falar que todo cristão é assim? Não. Lógico que não. Evangélicos até que me seguem, que não tem nada a ver com isso. Então, assim, isso não existe no satanismo, nem no luciferianismo. Se pessoas fazem, é deliberadamente da parte delas. Conosco, não tem nenhum ele código. Pode ter participado em uma que estavam fazendo isso, então. Então, aí ele pode... ele tem que provar e ele tem que falar na justiça quem são. Entendi. Porque ele é testemunha de um crime. Então ele tem que dar os nomes, entende? Entendi. Porque ele é testemunha de um crime. Então aí é com a Polícia Federal. Entende? Esse cara, o que eu tenho do Daniel Mastral, que eu não posso falar, que até tá, enfim, seguindo um processo aí que eu não posso falar. Mas o que eu tenho dele que eu posso falar é o que surgiu na época e que caiu na internet. Ele até, o Daniel Mastral até me acusou de ser satanista do TikTok. Como se o TikTok fosse uma plataforma diferente de qualquer outra. Ele tem perfil no TikTok, ele também criou um perfil no TikTok. Engraçado, né? Então assim, o TikTok é uma plataforma ecumênica e você pode colocar o conteúdo que você quiser ali. Inclusive os cortes do Inteligência bombam no TikTok. Claro. Uma plataforma como qualquer outra. E eu tenho acesso direto ao meu público porque eu faço lives, né? Agora, se ele vê o TikTok como de qualquer outra forma, aí é com ele, a opinião pessoal dele, mas inclusive ele criou uma página lá. Interessante ele falar de mim e criar conteúdo lá. O Daniel Mastral, na época, isso eu posso falar porque é público, dá pra gente pegar o conteúdo e colocar aí. Ele criou um livro lá, o livro Filhos do Fogo, onde ele falou que a mãe dele se relacionou com um satanista, o presidente lá, não sei quem que era, da Câmara, acho que foi o Temer, que era satanista, que ele era filho da mãe dele com um satanista. A mãe dele ficou puta da vida na época, isso saiu até de manchete, não manchete porque ele nunca foi muito importante, mas saiu, viralizou esse conteúdo dela falando que nunca teve envolvimento com satanista nenhum e acusou a mulher de adúltera, entendeu? Pegou pesado com a mãe dele. E aí agora parece que fizeram as pazes, mas teve uma época que ela condenava essa atitude dele. Ela nunca vai afirmar essa mentira, porque eu acho que ela tem bastante caráter, a mãe do Daniel Mastral. Não o equiparo a ela, ele não tem um terço da dignidade dela. E, bom, e outras coisas que foram caindo na internet aí ao longo do tempo com esse Daniel Mastral. Muita coisa, caiu muita coisa mesmo, que pesada, que eu não posso falar, mas quem quiser, procure na internet que vai achar. Pessoas, testemunhas oculares e que estiveram em volta ali durante
uma parte da vida dele. E aí, quem quiser que procure, a internet tá aí para isso e saiba também confiar nessas fontes, né? Quem viveu realmente ali, quem estava próximo e tudo mais. Agora, satanista ele nunca foi, né? Esse terror satânico que ele joga com a população evangélica é porque no Brasil nós temos 30% de analfabetismo funcional. Então são pessoas que não leem, porque se a pessoa lê, ela já vai ver, ela vai poder ter acesso à Bíblia, e ela vai, uma Bíblia original, uma Bíblia em hebraico, elas vão se informar, mesmo que elas não saibam ler hebraico, elas vão perguntar para quem entende, para os especialistas, e tem ótimos canais na internet falando sobre isso hoje, sobre a literatura rabínica, de onde sai a Bíblia. Então o evangélico raiz mesmo, ele tem que estudar a fundo a sua religião para não sair reproduzindo bosta. E o engraçado é que quem segue Daniel Mastral não é uma maioria de evangélicos. Quem segue Daniel Mastral são evangélicos que gostam, que se alimentam desse terrorismo, desse Satan Panic, como se fosse a época da Inquisição. Né? Ele joga com o terrorismo psicológico com as pessoas, dizendo em fim de mundo e que Satã está chegando. E as pessoas compram esse discurso porque é muito mais fácil hoje para a pessoa com inteligência mediana, analfabeta funcional, chegar e culpar uma entidade externa do que ela se olhar e falar, não, peraí, não tem diabo fora de mim. Eu que me anulo, eu que me saboto, eu que provoco as circunstâncias da minha vida. Então é muito fácil, é um discurso muito, muito cabível e é extremamente comprado. É muito mais fácil acreditar na figura do diabo, de Satã, de Lúcifer, que eu já provei aqui na Bíblia em hebraico. Inclusive, assista o começo do podcast para você ver mais sobre isso. É muito mais fácil você acreditar que tem uma entidade que te faz fazer o mal, que faz você ser adúltero, que faz você fazer uma série de coisas, do que você se assumir como um ser que está em processo de evolução e tentar corrigir isso. É muito mais fácil. Só que não é o que é mais fácil para nós, que é o que deve ser feito. Porque senão o mundo nunca vai ter resolução. Então esse Daniel Mastral, ao meu ponto de vista, ele, dentro dessa perspectiva, ele é enganador. Ele sim é que, se tivesse um anticristo, seria esse cara. Porque ele engana as pessoas utilizando a fé delas e falando pra elas, olha, tá chegando o momento, hein? O anticristo tá chegando. Aí ele começa a tirar a teoria do rabo dele, que não tem comprovação teológica nenhuma. Nenhuma! Nada que ele fala tem comprovação teológica. E eu falo isso na cara dele e ele foge. De 3 podcasts já fugiu. Então, assim, é uma situação extremamente desagradável. Maçons estão extremamente desagradáveis. Maçons são cristãos, porra. A maçonaria é o lado místico do cristianismo. A maçonaria, 90% são, inclusive, pastores dentro da maçonaria. Aí você tem 10% de judeus, 10% de pais de santos. A maioria é cristão. Maçons são putos com esse Daniel Mastral. Putos. Porque ele fica inventando coisa da maçonaria que ele não sabe. Ele não tem competência pra ter uma elevação dentro da maçonaria. Ele fala de um, fala de outro, sai falando de todo mundo. E tem um coletivo de pastores, inclusive, extremamente desagradados com essa situação do Daniel Mastral. Porque parece que ele fala por uma grande quantidade de pessoas, e não é. É para pessoas extremamente místicas que acreditam em qualquer balela de anticristo chegando, de mundo acabando. Meu, e de tanto que alimenta essa energia, é capaz realmente que aconteça um desastre. Não porque isso existe teologicamente, porque não está na Bíblia. Né? Na Bíblia original não está, em hebraico você não vê. Mas de tanto que as pessoas alimentam esse discurso, essa escatologia do fim do mundo, do fim dos tempos, da nação, do fogo, do não sei o que, meu, estão alimentando uma egrégora pesadíssima. Sorte que isso acontece no Brasil. O Brasil é um dos países mais analfabetos do mundo. Tem 30% de analfabetismo funcional aqui dentro. Analfabetos que sabem ler, mas não sabem entender um texto. Que não procuram a mais. É um índice de burrice aqui que chega nos 10 países mais burros do mundo, segundo estatísticas. E as pessoas estão acreditando numa religião de mentira. O evangelho não é mentira. Não é porque eu sou luciferiano que eu não vou falar de evangelho. O evangelho está aí para qualquer historiador, para qualquer teólogo. Então o evangelho não é uma mentira de um Deus bonzinho lutando contra um Deus ruinzinho e você vai pagar. Olha a penitência, olha o sofrimento, olha a cultura do sofrimento enraizado na população brasileira. Tem alguma chance de atingir um equilíbrio? Um país que cultua sofrimento, que fala de diabo, que vive num estado esquizofrênico? Não tem. Não tem. Mesmo que o diabo existisse, coisa que teologicamente é impossível, porque Deus é o todo, não tem um oposto. Mesmo que existisse, quanto mais se fala, mais se cultua, mais ele vive. E aquele adenocroma, como que é? O adenocroma você encontra em qualquer laboratório, em qualquer farmácia, você faz, é uma substância manipulada. Mas é feito a partir do quê? Ah, não sei o princípio ativo, mas o não pessoal é de biomedicina conhece o adenocroma. Não tem a ver com feto de Não, humano e tal. não, nada a ver. Tá. Mas é que tá, o Vilela, as pessoas, sabe o que eu tô vendo? Que as pessoas no Brasil, elas estão tão entediadas com a rotina delas, que elas estão realmente
querendo acreditar em uma destruição do mundo. Talvez porque elas estão vivendo um processo muito depressivo, ou um país com muito desgosto, e aí elas começam a acreditar nisso. Mas se você vai em qualquer outro país do mundo, qualquer outro país, estive na França agora recentemente com a Raquel, nem sabem disso lá, nem tão preocupado com o fim do mundo. Então, depois dessa aproximação repentina de Vic Vanilla, ele esteve com Daniel Mastral aproximadamente uma semana antes de Daniel Mastral partir, e depois de tudo o que aconteceu, o próprio Vic Vanilla veio em suas redes sociais e disse isso que você vai ver agora. Confere aí comigo. Eu encontrei com o Daniel, a esposa dele também não consegui contato, sumiu também das redes sociais. A gente até achou que era um sequestro no começo, mas não se sabe o que foi. Eu estive com ele agora na semana passada, não faz nem uma semana, hoje é segunda. Eu estive com ele na quarta-feira, na quinta-feira. Eu tô uma mistura de raiva, que eu sei de onde veio. Eu tô uma mistura de raiva, uma mistura de ódio, uma mistura de tristeza. Tô esperando a polícia formalizar o inquérito para ir prestar depoimento. Eu tenho muita mensagem do Mastral comigo, muita mensagem no WhatsApp. E o Mastral não se dava muito bem com a família. Ele deixou isso pra gente na mesa. Eu venho conversando com ele já há alguns meses, né? Então, a gente se encontrou no New York Café, em Barueri, não, em Alphaville, na quarta-feira. Inclusive a atendente de lá reconheceu a gente, foi super legal. Ele chorou muito na mesa, o Mastral chorou na mesa. Mas ele estava muito decidido a viver, muito decidido a viver. Isso é o que eu posso falar para vocês aqui. Não escutem nenhum podcast que for feito em torno disso. Só eu e ele sabemos a verdade do que aconteceu. Não escutem nenhum podcast. Não vão atrás de informações aí de mídia sem saber direito os fatos. Eu vou colocando aos poucos as conversas que eu tenho com ele aqui. O Mastral estava muito preocupado, inclusive com os direitos autorais dos livros, porque parece que ele perdeu alguns direitos autorais. Teve um golpe familiar também em cima dele, deram um golpe de família em cima dele. E assim, a voz do cara vai ser levantada, eu vou levar ele comigo no meu espírito. Ele me chamava muito carinhosamente de gafanhoto, porque a gente fez Kung Fu. Eu e o Mastral fizemos Kung Fu, então tem um estilo, né, que é estilo louva-a-Deus, então ele me chamava de gafanhoto. E eu não sei, não quero saber a posição da família, não quero saber quem falar que foi suicídio. Pra mim não foi, porque eu encontrei com ele semana passada. Ele estava super disposto a viver. Eu ainda perguntei pra ele: Mastral, você tá bem? Tem áudio dele me mandando, tem vídeo, tem textos dele me mandando. Eu conversei com ele na cafeteria, eu falei: você tá bem mesmo? Ele falou: eu estou ótimo, acabou de nascer o meu filho, tô super feliz porque finalmente eu tô tendo paz no meu coração. Tinha filho envolvido, o filho dele tá novinho, sabe? Acabou de começar o relacionamento com a Dai, também tem algum tempo já, mas é um relacionamento novo, tava no frescor da paixão aí, e ainda foi dar tiro comigo. Pô, o cara tava do meu lado dando tiro com a Magnum, que ele adora atirar de Magnum. Foi comigo na escola de tiro ali, a gente saiu, foi na escola de tiro, ele assinou, tá lá a presença dele lá na escola de tiro, junto com o meu nome lá em Alphaville. Eu postei até as fotos aí pra vocês, postei as fotos da gente atirando. Pô, o cara poderia ter feito qualquer coisa. Ontem ele me mandou mensagem, sábado ele me mandou mensagem à noite. Né, da gente acertando como que ia ser o podcast, porque a gente ia falar de Cristo no podcast, a gente ia falar do amor de Deus no podcast, a gente ia falar em todos os milagres que acontecem na vida da pessoa que tem fé, a gente ia falar de coisas boas, ia falar sobre algumas coisas do esoterismo também, algumas coisas que a gente viveu, né, de geometria sagrada. Então não faz sentido, cara, não faz sentido. Conheceu a Raquel conheceu ele um pouco antes, foi super gentil com a Raquel, abraçou a gente, chorou com a gente na mesa. Não faz sentido, me apresentou a documentação de toda a trajetória dele no ocultismo, eu mostrei a minha também, as nossas iniciações, e por que ele tinha largado, e eu falei também que eu larguei muita coisa.
porque esse país está sendo tomado. Então a gente sabia de todas as seitas que estavam invadindo aqui. A gente conversou sobre tudo. Ia lançar o podcast agora. Eu já estava combinando para ir no Paranormal. Já estava combinando para fazer o Raul. Já estava combinando para fazer o meu podcast aqui no YouTube. Não faz sentido nenhum a morte do cara. Não faz sentido nenhum, entende? Ele me mandou mensagem no sábado à noite, tá? Eu postei aí para vocês. Mandou mensagem no sábado à noite. Falando: ô Gafanhoto, me ajuda a mexer aqui no TikTok. Cara, é porque eu não sei chorar, velho. Eu não sei chorar. E vocês não vão me ver chorando porque eu não sei chorar. Eu fui criado no fogo e nas seitas, e as seitas não te deixam chorar, né? Então eu não sei mostrar minha emocionalidade, mas eu tô uma mistura de raiva, porque eu imagino o que pode ter acontecido, uma raiva e ódio e tristeza. Eu tô um mix de sensação assim. Eu não consigo me definir. Pela primeira vez eu não consigo me definir, né? Mas tudo bem. Deus não faz as coisas assim, sem antever. Deus sabe de tudo. Deus o eterno, é o eterno. Não é à toa que ele é o eterno. Então eu tenho certeza que o motivo de eu ter me encontrado com o Mastral há uma semana, cara, não foi assim uma coisa programada. Eu falava com ele já há alguns meses, mas a última vez que eu vi ele foi há uma semana. Eu praticamente fui a última pessoa que ele encontrou, cara. Foi a última pessoa, e ali ele falou tudo pra gente. A Raquel também tá bem abalada, também tá sem comer. Tá difícil, assim, tá bem complicado. E, podem falar qualquer coisa. Pra mim não foi suicídio. Pra mim não foi suicídio. Eu tô deixando aqui claro que pra mim não foi suicídio. Mesmo se colocarem uma arma do lado da cabeça do cara, mesmo se fizerem toda uma balística, ensinar o local, vai fazer uma puta encenação do local, pra mim não foi suicídio, ponto final. Eu tenho o direito de ter as minhas opiniões sobre o meu amigo. O Mastral era meu amigo. O Mastral era meu amigo. É meu amigo, vive em espírito em mim. Adonai Hashem já recebeu ele tá com Elohim, ele tá com todos os guardiões. Mas não foi suicídio mesmo. E a gente ia fazer o podcast. Então assim, gente, tome muito cuidado com o terreiro. Tem muita gente infiltrada em terreiro. Toma muito cuidado com o negócio de pacto, de Satã, a maioria, 90%, é tudo estelionato. Mas tem alguns que tem uma mente perversa, uma mente do mal. E essas entidades te dão alguma coisa hoje, amanhã elas te tomam tudo. É algo muito rápido, é algo muito raso. E eu sempre, eu tive minhas discussões com o Mastral no passado, né? E Hashem sabe, Elohim sabe mais do que tudo na minha vida. O Eterno sabe da minha vida, que ele costure meus lábios com fogo, se eu estiver mentindo. A Shan sabe que eu tive minhas dívidas com o Mastral no passado, né? E quando a gente foi se encontrar, a primeira coisa que o Mastral fez, e a atendente do New York Café viu isso, ele levantou da mesa dele, ele veio e ele me deu o abraço mais apertado que eu já senti na minha vida. Ele tava com um colarzinho que tinha parece que um bonequinho do filho dele que morreu. E, cara, foi uma das coisas mais sensacionais que eu já senti. O amor de Cristo exalava do Mastral. Exalava. Ele não morreu à toa, ele não morreu em vão. Eu me cuido, Nara. Eu me cuido. Uma das coisas do Mastral ter tido essa finalidade horrível, o Mastral, ele tinha bastante experiência com armamento e tal, mas ele era uma criatura muito pacífica, cara. O interior dele é pacífico. Entende? Eu não, eu já sou mais ressabiado. Eu entro no ambiente já com a mão no ferro. Eu já sei, eu tenho um olho de lince. Entende? Eu não sou pacifista. Eu detesto o pacifismo. E agora é a hora que a gente mais tem que se movimentar aqui no Brasil para expurgar esse bando de satanista daqui de dentro. Mas tem que ir com ferro e fogo. Tem que ir com tudo que nós temos.
Se tá na política, se não tá na política, tem que acabar, tem que fazer lei anti-satanismo, lei anti-comunismo nesse país. Pra ontem, isso já deveria estar acontecendo. Pra ontem. E ele me mostrou a documentação, falou comigo, falou das obras dele, dos livros dele, que ele tava com medo de perder toda a autoria, porque estavam passando a perna nele. Golpe em cima de golpe. O cara foi vítima de golpe em cima de golpe, cara. Acabou de nascer o filho dele. O cara não ia se matar mesmo. Não ia mesmo. Ah, porque tava com depressão, porque tava com isso. Todo mundo tem depressão. Hoje em dia você vai numa esquina aí, ó. Tem nego que se fala que tá depressivo, que tá isso, que tá aquilo. O Mastral tava super bem, cara. Falou comigo na noite antes. Ele morreu no domingo. A última pessoa que recebeu mensagem dele fui eu. Eu tô esperando a polícia abrir o inquérito pra ir dar os depoimentos. A gente tá vendo como tá a situação na Venezuela. Eu falo nas redes sociais, já falei em vários podcasts o que eu vi, como eles estão se armando. Já falei sobre aquele podcast lá satanista que tem ligação com o partido de extrema esquerda, e o pessoal não faz nada, ninguém quer saber de porra nenhuma. Vocês merecem o país que vai virar isso aqui, ó. O Mastral foi uma das vítimas. Agora eu quero ver vir pra cima de mim, isso eu quero ver. Porque pra vir pra cima de mim, aí o negócio vai ser diferente. Aí eu não sou pacifista, né? Aí não. Aí vão encontrar ferro com ferro. Eu não acredito em suicídio, cara. Eu não acredito. E eu não acredito mesmo em suicídio, que essa live fique salva. O Mastral relatou dos problemas que ele estava tendo com a família, relatou de que ele estava muito feliz com a chegada do filhinho dele, o novo filho dele, e falou muito da Dai, da esposa dele, do fato dela ser terapeuta holística. O Mastral estava com uma ideia super aberta. Ele enfrentou muito hate da comunidade cristã mesmo, porque acha que esoterismo, que acha que terapia holística é alguma coisa do mal, alguma coisa do maligno, né? E o Mastral, ele tinha uma ciência das ervas muito interessante, sabia muito de fitoterapia, de cromoterapia, de geometria sagrada. Eu ensinei muita coisa pra ele, ele me ensinou muita coisa. Faz meses que a gente conversa. Ele me chamava de pequeno gafanhoto. Toda noite ele me mandava áudios de 7, 8 minutos. Tá tudo aqui no meu WhatsApp. Eu vou mostrar pra vocês. Eu espero que vocês saibam o que fazer, os canais de corte se mobilizem, os nossos canais de corte se mobilizam, porque as minhas redes estão caindo. Inclusive lá no TikTok, a gente tentou entrar em contato com o escritório deles. Eles estão aplicando cada vez mais restrição e cada vez mais shadowban ao meu perfil. Quem puder, marque o TikTok e pergunte ao TikTok por que estão fazendo isso comigo. Por que estão dando strike, shadowban no meu perfil? Enquanto eu falava de Satã, enquanto eu defendia toda essa porcaria aí, ó, esses lixos desses quimbandeiros do caralho, enquanto eu defendia essa raça de abutre, o meu TikTok bombava, ia pra milhões. Enquanto eu defendia essa bosta de partido que tá aí hoje no poder, enquanto eu defendia essa merda desse negócio aí, o TikTok bombava. Hoje, quando eu falo do amor, quando eu falo de Deus, o TikTok mal compartilha os vídeos. Então, compartilhem essa verdade, tá? Eu vou me mobilizar enquanto eu tiver minhas redes sociais, todas as minhas redes sociais. Aqui eu tô criando um canal no YouTube também, que é Vic Vanilha, do YouTube. A gente vai fazer... O Mastral ia vir aqui. Eu vou postar pra vocês nos stories o áudio que o Mastral tava me enviando. Vic, a nossa primeira conversa, a nossa primeira entrevista tem que ser no seu canal. Ele falava assim, tem que ser no seu canal.
queria agradecer também ao pessoal do Círculo dos Iluminados, nossa fraternidade esotérica, por todo o apoio que deu ao Mastral, por todos os membros da nossa fraternidade. Queria falar também com os membros da fraternidade do Mastral também, dizer que aqui vocês são acolhidos, que a gente precisa se juntar pelo amor do Cristo, pelo amor de Hashem, pelo amor de Elohim, pelo amor de Salomão, da estrela de 6 pontas, que nos abrace, que nos circule de todo o mal que está entrando por esse país, que vem, e vem forte. Então hoje é um dia muito triste. É como eu disse para vocês, eu fui criado no fogo. Eu não sei chorar. Eu não sei lacrimejar, eu não sei fazer nada disso, não sei. Eu sou meio bruto, eu sou meio chucro assim. Eu acho que o meu luto ele se manifesta na forma de raiva, de ódio. Eu vou usar essa raiva, eu vou usar esse ódio. Só que eu vou primeiro transmutar essa energia. Eu vou transmutar essa energia numa lança. E eu vou perfurar a maldade desse país. Eu vou perfurar. Eu vou ser uma pedra no sapato de todos vocês, satanistinhas de bosta. Hoje começou. Eu não vou deixar o cara morrer em vão. Não vou mesmo. E podem ouvir o que tiver que ouvir aí, ó. Que foi suicídio. Não foi, cara. A Raquel tá aqui, ó. Uma menina de 23 anos. Viu a gentileza desse homem. Que só tinha tamanho. O coração era de uma criança, cara. O abraço mais apertado que eu já recebi na minha vida foi do Daniel Mastral. Olha, eu não vou falar mais nada que eu capaz de eu lacrimejar aqui, eu não quero. Que filha da putagem, mano. É muita filha da putagem. Esse governo é uma filha da putagem. Esse bando de satanistinha, quimbandeiro do caralho, que 99% é tudo estelionatário. É tudo estelionatário, 99%. E quem vai atrás é trouxa. Tem que se fuder igual. Que o amor de Cristo se espalhe hoje. A pedra angular. O nascido do Espírito. Que o amor de Buda ampare aqueles que acreditam em Buda. Que o amor de Hashem espalhe sobre aqueles que acreditam em Hashem. Que o Olodumare derrame suas bênçãos em quem acreditar em Olodumare. Tanto faz sua religião. Mas uma coisa é certa. Não fiquem passivos. Porque o que aconteceu hoje vai acontecer com todos que falem do sistema. Não vai ser fácil, cara. Talvez eu faça uma live hoje, mais tarde. Essa aqui eu vou salvar. Talvez eu faça uma live hoje no nosso YouTube, no nosso canal do YouTube. E assim, o Mastral tinha diferenças com a família, então, mas se a família precisar, eu tô aqui. Mas precisa ver quem vai vir se comunicar comigo, né? Porque ele me falou coisas ali que eu fiquei bem chateado em relação à família dele. É isso, gente. Vou deixar essa live salva pra quem quiser compartilhar. E não tem mais o que falar. Partiu, deixou o menininho. A Dai, não sei como é que ela tá. A gente não consegue achar o perfil da esposa dele. Mas é isso. O cara morre uma semana depois de me encontrar. Nem uma semana. Poderia ser eu o alvo. O cara encontrou comigo, passou as informações pra mim, eu passei as informações pra ele e o Mastral morreu, cara. E, sabe quando vocês estão com aquela sensação que, tipo, não é verdade isso aí, não é verdade, cara. O cara era um MacGyver, bem maior que eu, mais forte. Atirava melhor, inclusive. Sei lá, boa tarde a todos. E agora as pessoas, inclusive eu, tá querendo entender o seguinte. Vic Vanilla já tinha
uma aproximação ou já tinha uma certa amizade com Daniel Mastral fora das redes sociais. O próprio Vic Vanilla falou que atirava com Daniel Mastral, que fazia Kung Fu com Daniel Mastral. Então fica meio estranho. Será que eles usavam esses personagens aí, ocultistas e brigando nas redes sociais só para trazer mídia, para trazer audiência, e por trás já se conheciam? Porque isso acontece muito no mundo do business, no mundo dos famosos. Às vezes eles criam personagens e dentro das mídias, das redes sociais, da televisão, eles se mostram inimigos, mas quando a câmera é desligada, eles são grandes amigos. Inclusive na política nós vemos muito isso. Será que Daniel Mastral e Vic Vanilla tinha esse tipo de atuação? Eram personagens em podcasts, na frente das câmeras, e por trás das câmeras já eram amigos de longa data? Esse é o questionamento que todos estão fazendo, e eu creio que você também está fazendo. Bom, que essa história está meio estranha, como sempre foi muito estranho as histórias contadas por Daniel Mastral, essa é a verdade. Mas o que eu quero saber mesmo aqui é a sua opinião. Deixe ela nos comentários logo aí abaixo, se inscreva em nosso canal, ative o sininho, coloque para receber todas as nossas notificações. Tô te esperando aqui no próximo vídeo.